Com roteiro ou não, a luta livre profissional consiste em dois adultos lutando e batendo um no outro em um ringue. E nós, fãs, adoramos isso. Mas às vezes, nossos lutadores favoritos vão um pouco longe demais, levando a luta para fora do ringue. E quando isso acontece, bem, nem sempre dá certo. O que queremos dizer com isso? Fique conosco neste vídeo e descubra quais são os lutadores da WWE que se envolveram em brigas reais fora do ringue. Para começar, vamos voltar a 2005, quando Eddie Guerreiro e Kurt Angle não estavam se enfrentando apenas no ringue, mas também nos bastidores. Esses caras tiveram uma briga acalorada e real nos bastidores. Poderia ter se transformado em uma briga generalizada, mas, felizmente, Big Show, sim, Paul White da AEW, interveio e salvou o dia. Sem ele, quem sabe o caos que poderia ter acontecido com esses dois ícones da luta livre. Eddie Guerreiro e Kurt Angle eram grandes lendas, dois dos melhores que já passaram pelo ringue. Sempre que esses dois lutavam, era como ver a mágica acontecer. Além disso, sua rivalidade também era muito divertida, produzindo alguns combates inesquecíveis. O auge de sua rivalidade ocorreu na WrestleMania 20, quando Eddie Guerreiro conseguiu uma de suas maiores vitórias, mantendo o WWE Championship em um clássico instantâneo. Os fãs ainda falam sobre isso como uma das maiores lutas da história da luta livre. Engraçado, esses caras eram como irmãos fora do ringue, grossos como ladrões. Mas, assim como acontece com qualquer dupla de irmãos, às vezes as coisas podem ficar um pouco intensas. Eddie Guerreiro já estava no mundo da luta livre há algum tempo, mas, em 2004, seu corpo estava sentindo o preço. Um acidente de carro em 1999 quase lhe tirou a capacidade de andar, e os efeitos posteriores ficaram com ele. Por causa desse acidente, Ed não conseguia se esforçar ao máximo no ringue como costumava fazer. Ao mesmo tempo, ele estava lutando contra uma doença cardíaca que desconhecia e que o estava desgastando lentamente. Com tudo acumulado, ele simplesmente não era o mesmo guerreiro com o qual os fãs estavam acostumados. Ele se cansava rapidamente no ringue, e isso o deixava louco, porque não conseguia se apresentar como antes. Isso realmente o irritava, e quando as coisas não davam certo em uma luta, não era incomum que ele se irritasse com as pessoas nos bastidores. Infelizmente, Kurt Angle era uma dessas pessoas. Depois de uma luta, as coisas esquentaram um pouco nos bastidores. Durante o show principal, Luther Reigns e Mark Jindrak foram os que bateram em Eddie, enquanto Kurt Angle estava apenas relaxando, sem sequer tocá-lo. Mas quando chegaram aos bastidores, Eddie não estava gostando. Ele disse a Kurt que tinha sido muito duro, ao que Kurt, provavelmente confuso, disse: "Cara, eu nem toquei em você." Mas Eddie não estava acreditando, insistindo que Kurt tinha sido bruto, e, sem mais nem menos, Kurt ficou um pouco frustrado e acabou dando um empurrão em Eddie. Drama clássico de lutador. Eddie não estava disposto a recuar, então ele derrubou Kurt com uma queda de perna dupla como se eles estivessem realmente no ringue. Mas Kurt, sendo Kurt, virou as coisas bem rápido e prendeu Eddie em um front headlock. Foi aí que Big Show teve que intervir, literalmente separando-os e colocando-os em cantos separados como um árbitro. Apesar de a briga ter esfriado, Kurt, ainda furioso, disse a Big Show: "Nunca mais me toque desse jeito." Mais tarde, Kurt começou a se sentir culpado e decidiu fazer as pazes com Ed. Então, ele foi até o vestiário de Ed para se desculpar. No entanto, quando Ed abriu a porta, ele disse diretamente a Kurt: "Ainda não estou pronto." Mas em vez de resolver as coisas ficaram intensas novamente. E antes que você percebesse, os socos estavam voando. Foi só quando Bradshaw entrou em cena que os dois se separaram novamente. Em retrospecto, Kurt admitiu que deveria saber que Ed só pediria desculpas quando estivesse bem e pronto. Clássico do Ed, não é? Continuando, temos o drama entre Goldberg e Chris Jericho. Goldberg pode não ter estado na WWE continuamente como alguns dos outros caras, mas ele definitivamente teve seu próprio quinhão de confrontos com os lutadores. Alguns desses encontros foram incríveis, e outros, bem, nem tanto. Chris Jericho, por outro lado, definitivamente teve seu quinhão de brigas com outros lutadores ao longo dos anos, mas ele também é conhecido por ser ótimo em construir relacionamentos profissionais sólidos. Na época da WCW, Bill Goldberg e Chris Jericho
nunca estiveram em sintonia. Esses caras não estavam nem mesmo no mesmo livro, quando Goldberg, uma potência em ascensão, e Jericho, um lutador técnico, cruzaram seus caminhos na WWE, a velha briga voltou a se acender. Quando Goldberg entrou para a WWE, em 2003, eles deveriam trabalhar juntos, mas Goldberg trouxe consigo muito drama e atitude da WCW. Combine isso com a personalidade ardente de Jericho e você terá uma receita para problemas. O drama começou quando Goldberg supostamente falou mal das habilidades de luta livre de Jericho pelas costas. Jericho, que não queria deixar isso passar, foi direto ao vestiário de Goldberg na WWE e lhe perguntou se ele tinha algo a dizer. Ele deveria dizer isso na cara dele. A resposta de Goldberg: ele agarrou Jericho pela garganta e antes que todos percebessem, eles estavam se enfrentando em uma luta intensa. Era de se esperar que o tamanho de Goldberg e seu histórico na NFL lhe dessem vantagem, mas Jericho não estava recuando. Apesar do tamanho de Goldberg, Jericho usou seus golpes de wrestling para aplicar-lhe um front face lock, uma chave de submissão legítima. Para a surpresa de todos, Jericho se manteve firme e até levou Goldberg ao tapete. Os dois continuaram lutando pelo controle até que outros lutadores, como Arn Anderson e Booker T, entraram em cena para interromper a briga. Apesar de Goldberg ser o cara maior e mais forte, as habilidades de luta livre de Jericho fizeram com que ele se mantivesse firme na luta. A coisa toda causou impacto no vestiário, com Jericho recebendo muitos elogios por enfrentar Goldberg e sair vitorioso, mesmo sendo o menor. Esses dois acabaram dando uma trégua e se tornaram bons amigos. Isso é que é uma reviravolta. No entanto, Santino Marella e Jim Cornette provavelmente não estariam mudando seu relacionamento tão cedo. Ao longo dos anos, eles tiveram seu quinhão de trocas de palavras memoráveis, apesar de dificilmente terem se cruzado no cenário da luta livre. Na verdade, Cornette e Marella só se encontraram cara a cara 2 vezes. Uma vez, quando Cornette deu um tapa e expulsou Carelli da Ohio Valley Wrestling, e outra vez, em uma convenção 12 anos depois, quando ambos foram expulsos. Sim, eles definitivamente não se dão bem. Sua primeira briga fez com que Cornette fosse demitido da OVW, o que mais tarde ele viu como uma bênção disfarçada. Seu segundo encontro começou como uma oferta de paz, mas logo se tornou difícil. No momento, parece que um deles pode estar disposto a enterrar o machado de guerra, enquanto o outro não está muito interessado em fazer as pazes. Vamos falar sobre uma das rivalidades mais violentas da luta livre, que aconteceu totalmente fora do ringue, começando em 2005. De acordo com Marella, tudo se resumiu a um simples erro de comunicação. Naquela época, Marella era um estagiário da OVW e tinha sua filha pequena com ele no ringue. Ela se assustou com a aparência assustadora do Boogeyman. Acontece que a maquiagem do Boogeyman estava derretendo sob todas as luzes, o que deixou Cornette muito irritado, pois os fãs adultos estavam rindo do que deveria ser um personagem assustador. Cornette pensou que Marella estava rindo do Boogeyman, mas na verdade o cara estava apenas curtindo o susto da filha. A risada de Marella realmente irritou Cornette. Ele foi arrastado para os bastidores e Cornette acabou lhe dando uma dúzia de tapas, achando que Carelli estava zombando de um dos maiores números da OVW ao rir. Todo esse drama fez com que Jim Cornette fosse demitido. E durante anos, os detalhes foram um pouco vagos. Eventualmente, Cornette falou sobre o assunto, dizendo que estava em seu ponto de ruptura, o que levou ao seu colapso nos bastidores. Aqui está a reviravolta. Embora Cornette tenha admitido que não deveria ter dado um tapa em Marella, ele começou outro discurso apenas 5 minutos depois. Ele acusou Marella de não ter respeito pelo negócio e até disse que daria um tapa nele novamente com prazer. No entanto, esse não foi o fim de seu drama. Em 2014, quando Santino Marella se aposentou por causa de problemas no pescoço, ele alegou que Cornette lhe deixou uma mensagem de voz comemorando que ele nunca mais lutaria. Em resposta, Cornette rebateu com uma promo escaldante em um podcast, dizendo que Marella estava mentindo descaradamente. Finalmente, em 2017, Marella e Cornette se encontraram novamente em uma convenção de fãs em Detroit. Um conhecido em comum organizou o evento, e Marella achou que era a chance perfeita para resolver as coisas de uma vez por todas. Na convenção de fãs, Marella tentou fazer as pazes com um aperto de mão, mas Cornette
o atacou primeiro. Ele chamou Marella de fantoche de laurinaites e um jabroni, que só conseguiu seu lugar na WWE por causa da demissão de Cornette. As coisas ficaram intensas muito rapidamente, com Marella desafiando Cornette a lhe dar outro tapa. Eles tiveram que se separar, e ambos acabaram sendo expulsos da convenção. Felizmente, Marella e Cornette não se cruzaram mais desde aquela convenção, mas a mágoa ainda está muito viva. Depois de todo esse drama, é difícil ver esses dois fazendo as pazes. Além de sua briga pessoal com Marella, Cornette realmente não gosta de lutadores cômicos. A seguir, temos uma dupla que não é exatamente inimiga, mas que definitivamente já teve sua cota de brigas fora do ringue. Scott Hall e King Kong Bundy. De um lado, temos Hall, o bad guy, com todo o estilo e arrogância, e do outro, Bundy, o arranha-céu humano. Embora eles nunca tenham sido inimigos no ringue, suas personalidades maiores do que a vida certamente levaram a alguns momentos interessantes quando as câmeras não estavam rodando. Agora, King Kong Bundy era enorme. Estamos falando de um tamanho quase igual ao de um arranha-céu com pernas. Ele era realmente um condomínio ambulante, que se elevava sobre todos com colossais 205 quilos. Quando ele entrou nos ringues da WWE, em 1984, foi como se tivesse sido atingido por um terremoto. Seu movimento característico era o Avalanche Splash, no qual ele achatava os oponentes, e se isso não bastasse, Bundy exigia que o árbitro contasse até 5, só para provar que ele os havia achatado sem qualquer dúvida. Enquanto isso, Scott Hall, mais conhecido como Razor Ramon, de fala mansa e palitos de dente, era uma grande potência no wrestling profissional. Sua arrogância e influência no ringue eram inegáveis, mas fora dele, a vida nem sempre era tranquila. Na década de 1990, Hall enfrentou uma séria batalha contra o vício em drogas, uma luta que o acompanhou por anos. Depois de ser dispensado pela TNA em 2010, ele se viu em uma clínica de reabilitação. Felizmente, a WWE se mobilizou e cobriu suas despesas de tratamento para ajudá-lo a receber os cuidados de que precisava. Mesmo depois de todas as suas dificuldades, Scott Hall passou por outro momento difícil em 2017, quando chegou atrasado e bêbado a uma convenção de fãs em Staten Island. As coisas desandaram rapidamente quando Hall chegou atrasado, avistou King Kong Bundy e começou a lhe dar socos verbais, criando uma cena feia. Ninguém sabe ao certo o que Bundy fez com que ele se irritasse, mas vamos colocar a culpa na bebida. Uma pequena recaída e as coisas ficaram complicadas rapidamente. Naturalmente, Bundy não ficou muito impressionado com a conversa fiada de Hall e o agarrou pelo pescoço. Antes que as coisas pudessem ir mais longe, a luta foi interrompida, mas não antes de Bundy colocar as mãos no pescoço de Hall, pronto para estrangulá-lo. Não vou mentir, não podemos deixar de imaginar o que teria acontecido se a briga entre Hall e Bundy não tivesse sido interrompida. Poderia ter sido épico. Por outro lado, a luta entre Booker T e Batista realmente aconteceu, e aqui está a reviravolta na história. Ninguém sabe realmente quem ganhou. No auge de sua carreira, Batista era um dos favoritos dos fãs na WWE. O cara era como uma bola de demolição, mas não era apenas o seu tamanho. Ele trazia muito carisma e intensidade para o ringue. Quando Batista chegou à lista principal, levou algum tempo para que ele realmente se encontrasse. Mas depois de sair da Evolution, ele se tornou um grande babyface. Embora John Cena tenha sido escolhido como o rosto da WWE, Batista ainda era tratado como uma grande estrela. Há rumores de que todo esse sucesso lhe subiu à cabeça, e ele começou a andar por aí como se fosse o dono do SmackDown. A atitude arrogante de Batista não foi bem recebida nos bastidores e acabou levando a uma briga com o astro Booker T. Essa briga se transformou em uma das mais famosas brigas de bastidores da luta livre. Embora esteja claro que eles trocaram golpes, a grande questão é: será que Booker T realmente venceu como muitos acreditaram inicialmente? Quando a notícia da briga foi divulgada, os relatos afirmavam que Booker T venceu de forma decisiva, graças à sua experiência em brigas de rua. No entanto, com o passar do tempo, surgiram relatos diferentes daqueles que estavam lá. Então, vamos analisar o que de fato aconteceu em 2006. Booker T tinha tido problemas com Batista por algum tempo. Foi até Dave e lhe disse que, apesar de suas diferenças pessoais, eles deveriam manter o profissionalismo no ringue. Mas Booker
avisou Batista que, se ele o contrariasse, teria que enfrentar seus punhos. Além disso, Batista não era muito fã dele, porque Booker sempre foi muito vocal. Apesar das tentativas de Rey Mysterio de acalmar os ânimos, a situação se agravou e os dois acabaram se enfrentando. Booker T foi quem desafiou Batista, o que levou à briga depois que Batista acusou Booker de ter inveja de seu sucesso. A história popular é que Booker T venceu a luta, mas alguém que testemunhou a briga tem uma opinião diferente. Segundo consta, Batista realmente levou a melhor, com os dois rolando no chão e Batista terminando por cima. Booker T estava com o olho inchado após a luta, que foi bastante brutal e violenta, deixando os dois lutadores machucados. Os dois se separaram, com Booker T enfurecido e dizendo que iria atrás de Batista para se vingar. Batista, no entanto, estava todo irritado, pronto para lutar novamente e resolver as coisas. Kurt Angle, que estava saindo da empresa, observou que Booker T tinha um olho roxo, mas também mencionou que Batista também estava bastante machucado. Portanto, parece que a verdade pode ser um pouco confusa, talvez um empate majoritário. Há alguns anos, Booker T mencionou que respeitava Batista e que, embora não fossem amigos, ele não tinha problemas em lhe dar apoio. Mais recentemente, porém, Booker revelou que eles são grandes amigos agora e que resolveram suas diferenças há algum tempo. Mesmo com suas brigas passadas, Batista e Booker T sempre se preocuparam em fazer um grande show para os fãs e se apoiaram mutuamente. Nada como uma boa e velha briga para dar início a uma amizade, certo? Enquanto Batista e Booker T acabaram se tornando amigos, o drama de Wade Barrett foi uma história totalmente diferente. Em 2008, Barrett não estava brigando com outros lutadores, mas com a polícia, embora parecesse que ele seria uma grande estrela da WWE. E, como líder dos Nexus, os erros da WWE fizeram com que Barrett não conseguisse manter seu status de evento principal. Depois de deixar a WWE para seguir a carreira de ator, Wade Barrett tinha grandes esperanças e grandes planos, mas sua jornada teve muitos obstáculos. Política nos bastidores e ameaças em sua estreia no elenco principal foram apenas o começo. E, há também aquela foto infame de Barrett algemado, provando que ele teve um encontro com a lei. Em 15 de junho de 2008, quando Wade Barrett ainda estava no sistema de desenvolvimento da WWE, ele foi preso em Tampa, Flórida, acusado de agressão a um policial, um crime, e obstrução a um policial, uma contravenção. Apesar das acusações graves, a situação foi bem menos dramática do que parecia. É provável que seja por isso que Wade não tenha recebido os típicos votos de felicidades em todos os seus empreendimentos futuros da WWE, porque no grande esquema foi um incidente menos grave do que poderia parecer. O que realmente aconteceu? A briga de Wade Barrett com a lei teve origem em um incidente em uma boate, em que ele não percebeu que a pessoa com quem estava brigando era um policial disfarçado. Depois de ser preso e acusado, Barrett foi liberado no dia seguinte e todas as acusações acabaram sendo retiradas. Embora tenha se revelado um mal-entendido, toda a situação não deixou de ser um episódio um tanto embaraçoso, especialmente com aquela foto de policial, um tanto pateta. A WWE provavelmente preferiu manter esse incidente em segredo a dar destaque a um escândalo envolvendo uma de suas estrelas de longa data. Não podemos falar de brigas fora do ringue sem mencionar a briga de bar em que Alberto Del Rio e Drew McIntyre se envolveram. Sejamos honestos, fazer parte de uma briga de bar parece incrível. Muitos fãs de luta livre talvez não saibam disso, mas Alberto Del Rio é um lutador de MMA muito habilidoso e um cara muito duro. Não, sério. Se você cruzar com Del Rio, saberá rapidamente porque ele é um dos homens mais durões do mundo da luta livre. Rodrigues entrou para a WWE em 2009, assinando um contrato de 3 anos e indo direto para o plantel. Em 2010, Alberto Del Rio fez sua estreia na televisão da WWE com algumas vinhetas extravagantes, interpretando o papel de um aristocrata mexicano. Ele não perdeu tempo e ficou sob os holofotes, pois derrotou ninguém menos que Rey Mysterio em sua primeira luta. Drew McIntyre também não é um lutador qualquer. Ele é 2 vezes campeão da equipe de combate do WWE Raw, 2 vezes campeão do WWE, e até ganhou o Slammy Award de Superstar do ano de 2020. Acrescente títulos como WWE
Intercontinental Champion e NXT Champion, e você terá um lutador seriamente condecorado. Há uma antiga lenda urbana sobre luta livre que diz que os promotores tinham uma regra rígida sobre brigas de bar. Você poderia participar de quantas quisesse, mas se perdesse uma sequer, seria mandado embora. Naquela época, os lutadores eram um grupo de trabalhadores braçais que frequentemente terminavam ou, às vezes, começavam seus dias no bar, tomando alguns drinks. Isso também fazia com que muitos caras durões pensassem que poderiam provar sua dureza, desafiando esses lutadores para uma briga. Na maioria das vezes, esses desafiantes de bar descobriam da maneira mais difícil que tinham mordido mais do que podiam mastigar. Hoje, as brigas de bar de luta livre profissional são muito mais raras devido às mudanças no negócio, mas ainda há brigas ocasionais entre civis e lutadores. Ao chegar ao SummerSlam 2013 como campeão mundial, Alberto Del Rio era um dos principais jogadores da WWE. Na noite do show, algo estava errado com Del Rio. Seu rosto estava uma bagunça, com 2 olhos negros e inchados. A causa de seus hematomas foi uma polêmica briga de bar que aconteceu no final da noite de sábado ou na madrugada de domingo antes do SummerSlam. A briga teria ocorrido por volta das 3 horas da manhã, no bar em que Del Rio e McIntyre estavam, um bar irlandês, quando alguém teria feito um comentário sobre a companheira de McIntyre. Del Rio entrou em cena para defendê-la, o que levou à briga que o deixou com a aparência abalada. As coisas pioraram rapidamente depois que alguém supostamente surpreendeu Del Rio com uma garrafa. McIntyre acabou com um olho roxo por causa da briga, e Del Rio ficou com um olho roxo e um inchaço e hematomas significativos no rosto. Olho roxo ou não, eles devem ter saído ganhando, pois não foram demitidos por causa disso. Para finalizar como uma luta clássica entre lutador e Finn, temos Randy Orton e Finn na academia. Randy Orton é um grande nome da luta livre, atualmente arrasando no SmackDown da WWE. Com mais de 20 anos no ringue e vários títulos mundiais em seu currículo, ele é considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos. Mas Randy Orton é popular por muito mais do que suas habilidades de luta livre. Esse cara também é conhecido por seus problemas de raiva no passado, mas ultimamente tem se voltado mais para a família. No entanto, um fã de luta livre o fez relembrar seus velhos hábitos em 2017. A história: um fã se aproximou dele para tirar uma foto, o que aparentemente o irritou e desencadeou um retorno ao seu lado mais violento. Anthony Martin, um profissional de negócios local, estava no The Trim Gym com seus amigos quando notou Orton. Martin perguntou se poderia tirar uma foto com Orton, mas o lutador apenas deu um soco em seu punho e apontou para seus fones de ouvido, indicando que não podia ouvi-lo. Martin então tirou uma foto de Orton do outro lado da sala, o que aparentemente irritou Randy. Anthony Martin disse o seguinte: ele me viu tirando a foto e veio até mim, ficou na minha cara e disse: "Que porra você está fazendo?" Eu disse que não queria fotos. "Você é estúpido?" Eu disse: "Não, você disse que não podia me ouvir." Randy se aproximou de Anthony, agarrou sua mão e começou a atacá-lo, usando uma linguagem bastante dura. Para contextualizar, Anthony Martin é um profissional de negócios de Jonesboro, Arkansas, que participa da política local e trabalha como gerente assistente de agência em um banco. Basicamente, Martin não sabia que não tinha permissão para tirar a foto. Martin continuou descrevendo o que aconteceu em seguida. "Ainda na minha cara, eu disse: 'Sem desrespeito, se quiser posso apagar a foto.' Ele disse: 'Sim, apague a porra.' Eu disse: 'Ok, sério, sem desrespeito.' Mais tarde, ele disse aos meus amigos: 'Que se dane, mantenha a porra da foto. Aproveite seu treino.' Mais tarde, Randy Orton foi ao Twitter para comentar a situação. É preciso observar que Randy tem uma certa reputação de perder a calma de vez em quando. Ele até já chamou alguém de Miss Pig Latina antes. Então sim, provavelmente é melhor não incomodá-lo. Qual luta você acha que foi a mais interessante? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.